Esse aqui é o nosso episódio de introdução. É a sua oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gente, né? Quem nós somos, como nos conhecemos, o que esperar desse podcast e o que não esperar. E vamos começar com as nossas apresentações. Quem somos nós? E aí galera, meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos. Se você estiver ouvindo isso depois do dia 25 de julho, eu vou ter 23 anos. Eu gosto muito de filmes, gosto de jogos de videogame, jogos de tabuleiro. Não sou tão bom, mas eu gosto bastante. Gosto também de música, gosto de super-heróis, gosto de toda essa coisa geek assim, essa coisa nerd, dou muito valor, gosto bastante. E mano, se eu pudesse ter um superpoder, eu ia querer respirar debaixo d'água. Eu gosto muito de ficar dentro da água. Agora eu só consigo passar perto de 1 minuto ali, mas com o meu poder eu ia ficar debaixo d'água tranquilinho por muito mais tempo. Ia ser muito bacana. Eu gosto muito de pão de queijo e bolo da moça. Bolo da moça talvez você conheça por outro nome, se você não for da região Nordeste, ou talvez até na região Nordeste de outro estado você conheça esse bolo por outro nome. Bom, minha expectativa aqui tá alta, né? Então, talvez esse podcast nunca saia de Natal, mas se sair de Natal, se você for de outro lugar, se você estiver ouvindo a gente, obrigado pela sua audiência. E se você conhecer o bolo da moça também, muito obrigado. Se você não conhecer, não tem problema, mas é muito bom. Então, se você puder ir atrás, eu recomendo bastante. Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Pedro Arthur, mas pode me chamar de Pedro ou de PP, como os meus amigos aqui do podcast me chamam. Tenho 23 anos e sou estudante de engenharia de software. E gosto também muito de trabalhar com coisas relacionadas à arte, como desenho, fotografia, até modelagem, esse tipo de coisa. Além disso, um dos meus maiores hobbies são jogos de tabuleiro, que eu sou bem fã e tenho acumulado uma pequena coleção. Gosto muito de séries, filmes, livros de ficção, quadrinhos, mangás e de músicas, principalmente músicas tristes, como bom em NFP, para aquelas pessoas que gostam dos testes de personalidade. Eu tô sempre cantando por aí, mesmo que seja mal. Espero conseguir acrescentar coisas legais nas conversas que vamos ter por aqui. Olá, criaturas misteriosas e estranhas desse universo imenso. Eu me chamo Caio, mas alguns amigos me chamam de Kylo, igual aquele desenho do menino careca da TV Cultura. Você deve conhecer. Eu tenho 22 anos e adoro perder tempo colocando minha cabeça em transe com informações complexas e aparentemente inúteis, como física teórica em quadrinhos e viagem no tempo. Tudo isso enquanto eu tomo banho. Por isso, alguns podem me achar meio caótico. Gosto de praias, trilhas e aventuras. Às vezes eu gosto de imitar o Tarzan em festa de aniversário. Se vocês quiserem me contratar, o meu contato... Não, brincadeira. Mas tenho muita preguiça. Na maioria das vezes, eu fico em casa lendo mangá. Eu amo One Piece. Eu tenho um pouco de receio de festas com muita aglomeração. Não gosto muito de ver gente, mas ao mesmo tempo gosto de ver e ser o centro das atenções. Se você também pensa na possibilidade do seu mundo ser um palco do imenso show de Truman, ou se ocasionalmente você tem déjà vus e você interpreta isso como erros na Matrix, então temos muito o que conversar. E eu sou o Túlio, ou Tulex, tenho 23 anos. Minha comida predileta é empada, sem restrições de sabores, e se você nunca comeu, inclusive, uma empada de chocolate, tá na hora de você se arriscar e descobrir que você está perdendo. Cara, ai meu Deus, é tão bom. Queria muito ser amigo da Larissa Manoela e poder viajar pra Disney com ela. Eu amo estudar e falar sobre entretenimento, turismo e educação. Meu grande sonho de vida é ter um parque de diversões. Eu quero ser dono de um. Eu sou viciado em parque de diversões. Sou louco, sei as marcas de todas as montanhas russas, de todos os brinquedos. Eu tô doido pra ter uma Tulex Land da vida. Cara, deve ser muito incrível. Eu acho que ia ser muito louca. E bonita, talvez. Eu amo novela e amo Netflix. Se você pedir pra descrever ou dizer qual é a melhor, eu não vou saber dizer, porque eu sou um libriano nato. Libra, com acidente Libra. Então, indecisão realmente faz parte da minha vida em muitas coisas assim. Agora que você já conheceu um pouco sobre a gente, tá na hora de entender como que a gente se juntou, como que a gente se conheceu. Eu não sei responder ao certo como nos conhecemos. Nosso grupo é meio diverso, apesar dos interesses em comum. O ambiente escolar, eu acho que contribuiu um pouco para nossa união. Eu e Túlio, por exemplo, estudamos na mesma turma durante 8 anos. Já Pedro Arthur e Matheus, a gente conheceu através de algumas atividades extracurriculares, como esportes, grêmio estudantil e viagens escolares. Mas, na minha opinião, a cola que nos une é o fato de falarmos a mesma língua. A nossa mente trabalha de alguma forma muito parecida que desempenha funções diferentes. Quando eu conheci Matheus, ele era chamado de Teteu. Teteu!
A gente jogava handebol e ele era como um artista do arremesso dos 9 metros. É muito gracioso, ele ia muito alto e jogava a bola com muita força ao gol. Ele parecia uma garça ou algo do tipo. Eu logo quis ser amigo dele. Quando começamos a conversar, eu percebi que a imaginação dele ia mais longe do que a minha. A gente assistia desenhos e falava de coisas tão aleatórias que eu sempre associei ele a um pensamento ou a algo relacionado ao ar. PP era o mais esperto dentro de nós quatro. Pelo menos eu acho. Eu sempre o via desenhando e ele parecia saber de tudo um pouco e com muita propriedade. Certa vez Matheus me disse que ele parecia o Jeff, um personagem de um desenho do Clarence o Otimista. Enfim, eu acho que ele tem um dom de tudo que faz sair bem feito e por isso eu sempre o imagino como um elfo ou um robô mega tecnológico. Túlio e eu passamos por coisas na infância e mesmo estando um pouco afastados agora nessa fase adulta, sempre que a gente se encontra na rua, por acaso, assim, rendemos litros de risadas como dois imbecis. Mas em contraposição a essas leseiras que a gente tem, eu acho que ele é o mais comprometido com o futuro dele, sabe? Ele sempre puxou a responsabilidade de todos os trabalhos e mesmo sendo difícil, a gente sempre entregou um trabalho com a qualidade melhor que podia, porque ele fazia questão de ir ao final com tudo e não desistia. Eu sempre enxerguei ele como um escultor, moldando o futuro dele do barro com muito cuidado em alguns traços, mas sem medo de arriscar um traço mais ousado, sabe? Eu, no caso, já me imagino como uma coisa muito intensa. Eu sempre fui meio exagerado e um pouco excessivo às vezes. Ria muito alto, falava muito alto e essa coisa de ter energia me associei sempre ao fogo, à chama. Eu sempre gostei muito da cor vermelha, eu gosto muito dessa coisa de intensidade. Então, eu sempre achei algo desse tipo, fogo. Nós quatro formamos uma espécie de 4 elementos ou quatro forças da natureza que se unem e fazem um todo. Gosto de pensar assim. E agora entrando um pouco sobre o nosso podcast. O que você pode esperar daqui? No nosso podcast, você pode esperar por conversas bem descontraídas, principalmente sobre as coisas que nós vivemos e sobre as aventuras que tivemos nesse tempo que nos conhecemos. Talvez a gente se perca um pouco nas ideias, mas eu juro que a gente vai tentar ao máximo que nossas viagens façam sentido. Eu espero que elas sirvam para que você nos conheça e que se identifique com algumas das nossas histórias. E outro fato importante é o que você não esperar do nosso podcast. Bom, galera, então aqui eu vou falar sobre o que não esperar nesse podcast. Se você estiver aqui procurando previsão do tempo, sinto muito, mas você não vai achar aqui. Se você estiver vindo pra cá esperando a gente dizer como fazer slime, eu sinto muito porque eu nem sei o que é slime. Eu sei que tava na moda. Vai que você vem pra cá esperando que a gente vai dizer como ganhar R$1 milhão. Eu recomendo você não vir pra cá porque não é o local. Agora, uma coisa muito importante que é pros universitários. E se você estiver aqui, eu vou dizer logo que você não vai receber as regras da ABNT. Não fique esperando que a gente vai dizer o espaçamento, quanto tem que ter de uma linha para outra, as margens. A gente não vai falar sobre isso. Então é isso, pessoal. A gente não vai falar sobre os assuntos que eu acabei de falar. Agora, com as apresentações feitas, já podemos começar o nosso podcast. A gente espera muito que você curta nossas histórias. E se você gostar, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Não Siga Este Manual.